Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para a nossa nona aplicação de leis de Newton, que vai ser estudar e entender um pouquinho o papel das roldanas fixas e das roldanas móveis nos sistemas mecânicos. Bom, você deve se lembrar, inclusive, do ensino médio, que roldanas fixas e roldanas móveis aparecem em um bocado de situações, com funções bem específicas, e a minha ideia aqui é, a partir da nossa análise de leis de Newton, evidenciar esse papel das roldanas fixas e das roldanas móveis. A ideia da gente fazer isso é que para toda vez que for aparecer alguma roldana, a gente não ter que fazer esse mesmo tratamento que eu estou fazendo aqui o tempo inteiro, que seria basicamente analisar a dinâmica da roldana. Ok? E aí, toda vez que aparecer a roldana, a gente já vai colocar as consequências da inserção dela nos sistemas físicos diretamente nas nossas soluções, na análise a partir da lei de Newton dos outros constituintes do nosso sistema. Então, aqui na prática, o que a gente vai fazer vai ser estudar essas roldanas nesse momento aqui, para que elas não façam parte do nosso sistema, pelo menos nesse primeiro momento, porque mais para frente vai ter que fazer, eu vou deixar claro isso com o passar desse vídeo, ok? E colocá-la simplesmente como se fosse um elemento adicional no background do nosso problema físico. Mas, bom, vamos começar aqui com as roldanas fixas, porque a análise delas, na verdade, é um pouco mais rápida, ok? Como o próprio nome diz, uma roldana fixa, ou uma polia fixa também, polias são outros nomes, é um outro nome para as roldanas, é basicamente um dispositivo que, na prática, para esses nossos problemas, eles vão servir apenas para redirecionar a direção e o sentido da força. Mas então vamos lá, deixa eu desenhar aqui rapidamente uma roldana, para poder ficar mais fácil da gente fazer as nossas análises. Mas bom, vamos começar do básico. O que é uma roldana? Uma roldana é um dispositivo, normalmente composto de um disco, que consegue rolar livremente, utilizado para poder redirecionar a força de uma corda. Então, aqui no caso, uma roldana fixa, o que a gente faz é pega esse disco, fixa ele numa superfície, ok? Aqui no caso eu estou fixando ele no teto como exemplo, ok? Coloca esse disco, de forma que a ideia desse disco é que quando você estiver utilizando uma corda, você vai passar a corda por esse disco, de forma que esse disco daqui, ele vai redirecionar a força. Então, por exemplo, se você coloca uma corda aqui, ok? Você coloca uma corda porque você está querendo erguer esse bloquinho daqui. E você está aqui querendo puxar esse bloco, então você tem duas possibilidades. Você poderia primeiro puxar o bloco diretamente pela corda, sem a roldana, só que você teria que puxar ele para cima. Só que em muitas situações isso não é prático. Então o que você faz? Você pega a polia, você coloca a corda aqui e você meio que redireciona a força que você tem que fazer, ok? Exatamente porque a corda ela vai se moldar ao longo desse disco, e aí a força que você teria que exercer, que seria para cima, agora você tem que exercer aqui meio que na diagonal para baixo. Ok? Então são basicamente discos que a gente vai colocar cordas em suas extremidades, de forma que essa corda pode rolar tranquilamente nessas roldanas. Então, enfim, a roldana ela gira livremente, ela não oferece resistência a girar, exatamente porque a ideia dela é fazer esse direcionamento. Ok? Aqui no caso, o tipo de roldana que a gente vai estar trabalhando neste primeiro contexto, e quando eu falo nesse primeiro contexto, é no contexto antes de rotação. Se vocês forem ver toda a linha aqui, toda a ementa do curso de Física 1, normalmente a gente vê movimentos de rotação no final, é a última matéria de Física 1. Nos movimentos de rotação, a gente vai voltar para essas nossas roldanas, e a gente vai tratar elas com uma pequena diferença que eu vou deixar claro aqui. Ok? Todo o contexto que a gente não está analisando rotação, a gente sempre vai considerar roldanas de massa desprezível, ok? Então a gente sempre vai levar isso em consideração, ok? Massa da roldana é desprezível. A ideia da gente colocar a massa da roldana como sendo desprezível é para que ela não seja mais um elemento do seu sistema que a gente está querendo calcular a dinâmica. Pelo seguinte, vamos lá, vamos analisar aqui a dinâmica, a lei de Newton, para uma roldana, dado que existe uma corda passando por ela, ok? Só para que a gente entenda mais ou menos o sistema. Então eu vou até aumentar aqui o tamanho da roldana, para poder ficar até mais fácil de visualizar as coisas. Então imagina que eu coloquei aqui uma corda, ok? Só alinhar aqui com a grade da página, Mas enfim, imagina que a gente colocou aqui uma corda, ok? Então a corda ela está dessa forma daqui. Imagina que tem uma corda aqui e tem uma outra corda aqui. No caso é a mesma corda, só que ela está passando por um lado e por outro. Enfim, e ela está passando, no caso ela está enroscada aqui em cima, ok? Então essa daqui é a corda. Imagina, sei lá, que seja um objeto que está aqui embaixo, seja alguém que está puxando, não interessa, mas essa corda está tensionada, ok? Se essa corda está tensionada, significa que essa corda daqui, ela vai exercer uma força na roldana, tanto nessa parte daqui, quanto nessa parte daqui, ok? As duas partes estão sendo tensionadas, ok? Aqui eu vou supor que tem uma tensão T1. E aqui eu vou supor que tem uma tensão T2 a princípio. A princípio não tem nada que nos diga que essas tensões têm que ser iguais.
né? E aí por isso que eu vou discutir a ideia da massa ser desprezível, ok? Mas enfim, né, dado que a corda, né, está atuando aqui, né, nas duas partes, então essas duas forças, né, essas duas partes da tensão puxam esse cara daqui para baixo, necessariamente. E como a roldana está fixa, obviamente ela não está em movimento, ela está parada. E ela está parada por quê? Porque ela está presa aqui no teto. Então, quando essa corda começa a puxar a roldana para baixo, essa haste daqui, que está presa no teto, vai começar a puxar a roldana para cima, né, de forma que ela vai gerar uma força aqui para cima, que eu vou chamar de uma força F aqui, por exemplo, okay, que vai ser uma força de sustentação que vai permitir com que a roldana fique sempre parada. Como a roldana é fixa, imediatamente a gente já tem a relação de que essa força F vai ser igual a T1 mais T2. Para esse caso, elas estão todas na vertical. Mas se por algum acaso a corda tivesse aqui, né, enfim, tivesse com uma certa angulação e as tensões agora tivessem inclinadas, a forma que a gente tem de escrever essa expressão, de um ponto de vista mais geral, é de forma vetorial. Ok? Então, enfim, né, T1 é a tensão exercida na corda em uma das partes, né, aqui, né, do caso da roldana, T2 é da outra parte, e F é a força que a haste está exercendo, né, na roldana. Se a gente escreve então em forma vetorial, igual eu coloquei aqui, isso vale para qualquer situação, para qualquer angulação da corda, enfim. Essa relação aqui, ela vai ser sempre obedecida. Uma coisa que acaba acontecendo é que é o seguinte, as roldanas, elas sempre são feitas de forma a elas rodarem quando a corda está mexendo. Então, imagina que a corda ela está vindo nesse sentido daqui. Se a roldana gira nesse sentido, consequentemente, para que o pedaço de corda que está em um certo instante, nesse ponto que eu marquei de roxo, chegar neste ponto daqui, ele vai ter que movimentar ao longo de toda essa parte aqui de cima. Vai ter que descrever esse arco de círculo acompanhando, né, o desenho da roldana. Agora, quando ele fizer este movimento, a roldana vai ter rotacionado essa mesma quantidade, de forma que cada ponto da corda em contato com a roldana não se movimenta em relação à roldana. Seria algo como, né, aqui está a roldana, ok? Aqui está a roldana, e essa minha mão daqui é a corda, então o movimento é assim, ó. Ok? Os dois estão movimentando, ok? Tanto a corda quanto a roldana, mas um está em repouso em relação ao outro, ok? Isso também é análogo a dizer que existe uma força de atrito entre a roldana e a corda, mas essa força de atrito é uma força de atrito estática. Justamente porque não tem um movimento relativo, ok? Agora, olha só. Se a corda induz uma movimentação na roldana, a gente já consegue falar duas coisas aqui, ok? Primeira coisa é que o movimento do sistema físico que nós estamos analisando, que, enfim, vai ser um sistema que vai estar, né, relacionado aqui com essas pontas das cordas, né? Enfim, pode ser um bloco que está preso aqui, esse cara aqui pode estar preso em alguma outra coisa que está exercendo uma tensão, enfim. A movimentação do nosso sistema físico, ela necessariamente vai ter relação com a movimentação da roldana. Por quê? Porque o nosso sistema físico que está acoplado a essa corda tem a sua movimentação relacionada com a movimentação da corda. Mas a movimentação da corda também está relacionada com a movimentação da roldana. Então significa que o movimento da roldana está relacionado com o movimento todo do sistema. Tem que ser levado em consideração junto. Porque se o sistema movimenta, a roldana também movimenta. E se a roldana movimenta, é porque o sistema está movimentando. A segunda conclusão é que, se a corda induz a movimentação na roldana, então T1 e T2, a priori, não são iguais. Elas podem ser iguais? Podem, mas de maneira geral, né, vou dar um exemplo aqui com, né, essa situação que eu coloquei. Se o movimento da roldana for nesse sentido que eu coloquei, que seria o sentido horário, então necessariamente T2 é sempre maior ou igual a T1 em módulo, ok? No caso, quando eu digo maior ou igual, é porque, vamos lá, imagina que essa roldana esteja aumentando a sua rotação, ok? Ela esteja, né, rodando cada vez mais rápido. Para isso acontecer, T2 tem que ser maior do que T1. E eu acho que isso é até intuitivo para todo mundo, certo? Se você tem algum objeto e você quer fazer ele rodar, você tem que fazer uma força de um lado que induz uma rotação maior do que a do outro. Porque olha só, se ela está rodando neste sentido daqui, no sentido horário, percebam, essa força T1 induz como se fosse uma rotação contrária, ela meio que está retardando essa rotação, enquanto essa T2 está a favor da rotação, então ela que está induzindo mais essa rotação de fato. Ok? Consequentemente, para que consiga rodar nesse sentido horário, a força que induz uma rotação no sentido horário tem que ser maior do que a que induz uma rotação no sentido anti-horário. Ok? No caso, a igualdade aparece, né, para a situação em que a roldana está, né, rodando, está, né, em rotação, porém a rotação é constante. Porque aí tem uma questão de inércia. Da mesma forma que, por inércia, os corpos tendem a permanecer em um movimento retilíneo uniforme, que seria um movimento de translação constante, uniforme, sempre que você coloca um corpo para rodar, por inércia, ele tende a manter aquele movimento dele de rotação, né, uniforme, digamos assim. No caso, as noções de uniforme elas podem ser um pouco complicadas,
né, na rotação, de forma que a rotação plena mesmo, completa, totalmente livre, a gente só estuda em mecânica mesmo, né, não em física 1. Mas bom, o que importa aqui é que a partir do momento que a roldana movimenta, essas tensões T1 e T2 não necessariamente são iguais. Okay? A gente tem que tratar elas como sendo diferentes. Okay? E aí, né, a diferença dessas forças está relacionada com o movimento de rotação dessas roldanas. No caso, a gente vai estudar rotação em física 1, mas é somente a última matéria. Exatamente pelo fato de que, para a gente estudar rotação, a gente tem que tomar uns cuidados maiores, a gente vai estudar um tipo específico de rotação, né, porque a rotação, né, completa, mesmo como eu comentei, não é assunto de física 1, é somente em mecânica, normalmente mecânica 2, na segunda metade da graduação, porque realmente é bem mais complicado. Mas, enfim, né, como a diferença dessas tensões tem relação com o movimento da roldana, e como o movimento da roldana influencia todo o movimento do resto do sistema, é muito comum a gente trabalhar com um regime específico, que é o regime em que a massa da roldana ela é desprezível. Existem dois motivos principais, né, que motivam a gente a estudar o contexto de roldanas nesse regime específico, ok? Pelo seguinte, vamos lá, primeiramente, a maior parte das situações que a gente coloca roldanas nos sistemas do ponto de vista real, digamos assim, de fato, a massa da roldana é muito menor do que a massa do resto do sistema. Então, por exemplo, se você estiver usando essa roldana para poder erguer um objeto qualquer, se a massa desse objeto for muito maior do que a massa da roldana ela vai ser desprezível. Aqui no caso, leia-se massa desprezível como sendo massa desprezível em relação aos outros componentes, né, do nosso sistema mecânico. Okay? Então, de fato, né, para muitas situações reais, esse regime acaba acontecendo de fato. Então a gente pode tratar ela como sendo desprezível. Essa é a primeira situação. A segunda situação, né, que também é uma questão didática, é que é o seguinte. Vamos lá, como eu comentei, a dinâmica da roldana está relacionada com a diferença dessas tensões, T2 e T1, porque é T2 e T1 serem diferentes que faz com que a roldana gire, seja para um lado, seja para o outro. Ok? Agora, assim como a gente tem leis de Newton para estudar a movimentação dos sistemas no quesito de translação, andar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, a gente também tem as leis de Newton focadas para estudar o movimento de rotação, que a gente só vai ver, né, de uma forma simplificada no final de Física 1. Porque o que importa é que quando a gente vai analisar a dinâmica de translação, ela é diferente da dinâmica de rotação. Consequentemente, como a gente fragmenta, né, o nosso estudo de leis de Newton em translação e rotação, por uma questão didática, para que a gente consiga aprender cada parte, né, com o seu devido cuidado, né, nessa primeira parte que a gente está falando de translação, a gente ainda não viu a dinâmica de rotação. Se a gente não viu a dinâmica de rotação, não faz sentido eu querer tratar a movimentação do sistema junto com a movimentação da roldana, porque a gente não sabe como essas forças daqui geram essa movimentação na roldana. Porque a gente precisa de uma dinâmica de rotação, que a gente só vai ver no final. Então, o regime de massa desprezível pode ser visto também como sendo um regime didático em que a gente leva em conta, né, situações em que existem roldanas, mas que a gente não precisa levar em conta o movimento dela, porque a influência do movimento dela para o resto é tão pequenininha que ele pode ser desprezado. É basicamente isso. Mas então vamos lá, o que a gente ganha em tornar a massa da roldana desprezível? O que a gente ganha aqui é que a gente vai fazer com que essas duas forças sejam iguais. Pelo seguinte, né, independente da gente saber ou não a dinâmica de rotação, como é que são as equações que regem essa dinâmica, algumas informações qualitativas a gente já tem. A primeira delas é que é o seguinte, se a tensão T2 for maior do que a tensão T1, ou seja, se T2 menos T1 for maior do que zero, isso necessariamente implica que a roldana, a gente sabe que a roldana vai estar aumentando a rotação nesse sentido, ok? Seja ficando cada vez mais rápida, seja freando porque ela estava rodando no sentido anti-horário e aí ela começa a frear, né, dado que a força T2 é maior do que a T1, ok? Mas enfim, o que importa aqui é que T2 ser maior do que T1 faz com que a roldana tenda a girar no sentido horário, ok? Garantidamente, já que T2 puxa no sentido horário e T1 puxa no sentido anti-horário, ok? Agora, sempre que a gente está modificando algum movimento do sistema, o sistema tem uma certa inércia a esse movimento. Sempre. Igual a gente tem força, igual a massa vezes aceleração, como, né, e no caso a massa fazendo papel de inércia. Né, independente da gente conhecer ou não a dinâmica de rotação, eu acho que é bem intuitivo para todo mundo de que a massa também desempenha um papel de inércia na rotação. No caso, como a gente vai ver, né, no final do curso de Física 1, não é somente a massa que mede a inércia, a rotação de um sistema, mas a massa faz parte dessa inércia. E é até fácil entender isso. Quanto maior for a massa de um sistema, mais difícil é você variar a rotação dele, naturalmente. Okay? Então a massa faz parte
disso. Agora, olha só, né? Se a diferença dessas tensões que induz uma variação da rotação do sistema, e a gente sabe que a massa está relacionada com a inércia dos sistemas, se a gente for pensar numa estrutura de leis de Newton, a gente chega na conclusão de que essa diferença daqui também vai ser influenciada pela massa. Por quê? Quando a gente pega a segunda lei de Newton, não é força é igual a massa vezes aceleração? No caso, força é a grandeza que varia o movimento. Massa é a inércia a essa variação do movimento. Né? E a aceleração é a forma que a gente tem de quantificar o movimento. Então, se a diferença das tensões é o que promove a variação da rotação, então aqui do outro lado a gente teria a inércia, que envolve a massa, e aqui alguma coisa também que, enfim, né, quantifica outros parâmetros de inércia e a movimentação do sistema. Ok? Mas o que importa é que, claro, a forma como essa diferença das tensões vai rodar a rodana depende da inércia dela. Quanto maior for a massa, mais devagarzinho ela vai rodando. Certo? Quanto mais leve for, mais rápido ela roda, porque ela vai ter uma inércia menor. Certo? Então, claro, a forma como essas caras daqui vão mudar o estado de movimento da rodana depende da sua inércia. Agora, se a massa for desprezível, esse cara daqui for igual a zero, o que significa? Significa que T2 menos T1 tem que ser igual a zero. Essa conclusão seria análoga ao seguinte. Imagina que a gente tem um corpo aqui de massa m, e aí você vai aplicar duas forças nele, ok? Você vai aplicar aqui uma força F1, e você vai aqui aplicar para o sentido contrário uma força que é F2. Juntamente a isso, suponha que o corpo está acelerado com uma aceleração A para a direita, ok? Consequentemente, só a partir dessas análises, o que a gente consegue tirar de conclusão? Bom, eu sei que F1 é maior do que F2. Mas por que eu consigo tirar essa conclusão? Por conta da segunda lei de Newton. Eu sei que força é resultante, que aqui no caso, né, levando em conta direita positiva e esquerda negativo, que vai ser F1 menos F2, força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Como eu sei que a aceleração dele está para a direita, massa vezes aceleração vai ser um valor positivo, dado que eu estou chamando direita de positivo e esquerda de negativo. Então, enfim, F1 tem que ser maior que F2 para manter essa tendência. Okay? Então, o fato do sistema estar acelerado e ele ter uma inércia faz com que, se ele está aumentando, se ele está variando o seu movimento para a direita, então necessariamente F1 tem que ser maior que F2. Agora, vamos supor que por uma razão qualquer, a gente tem a informação de que a massa desse sistema ela é desprezível. Se a massa desse sistema é desprezível, significa que a massa é muito pequenininha. Como é que a gente consegue entender a conclusão da massa ser muito pequena? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos supor, aqui com valores, ok? Vamos supor que a aceleração ela é de 2 metros por segundo ao quadrado para a direita, ok? E vamos supor que a massa do corpo inicialmente é de 5 kg, ok? 5 kg, inventando um valor. Então aqui que aparecer, ó, o lado direito da igualdade, massa vezes aceleração vai ser igual a 10. Consequentemente, independente de quem for F1 e F2, né, as forças que você estiver exercendo, né, você sabe que F1 vai ser sempre 10 unidades maior do que F2. Ok? Agora, vamos lá, a massa ser desprezível significa que ela é muito pequena. Imagina que a gente vá reduzindo a massa desse bloco cada vez mais e mais. Então, vamos supor que de 5 a gente reduza para 2 kg. O que significa? Significa, então, que agora a massa de aceleração vai dar o quê? Vai dar 4 newtons. Ok? Ou seja, agora F1 ficou mais próximo de F2. Por quê? Porque F1 menos F2, que era 10, agora é 4. Seguindo esse raciocínio para massas cada vez menores, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que quando a gente leva a massa para zero, quanto menor vai ser o valor da massa, né, para manter o mesmo movimento do sistema, que seria a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, aqui, qual é a conclusão que a gente chega? Que F1 e F2 tendem a ser iguais, ou seja, F1 menos F2 tende para zero. Okay? Ou seja, quando a gente leva em conta que a massa é desprezível, as forças opostas que induzem movimentações contrárias, elas sempre tendem, né, ao mesmo valor. E é isso que acontece no caso da roldana. Se a roldana tem uma certa massa, T1 e T2 não necessariamente vão ter o mesmo valor, dependendo de como é que for, né, a variação do movimento, né, se a rotação vai aumentar para um sentido ou para o outro, T1 e T2 vão ser diferentes, cada hora um maior do que o outro. Agora, se a massa é desprezível e, por consequência, a inércia da roldana é desprezível, por um raciocínio idêntico, esse aqui que eu coloquei, as tensões elas vão ficando cada vez mais próximas. Por quê? Porque para gerar aquela variação do movimento, você vai precisar de cada vez forças que são menos distantes umas das outras. Por quê? Porque se a inércia é tão pequenininha, qualquer diferençazinha de força já gera a movimentação que você quer. Então, quanto menor a inércia, mais próximo vai ser essas duas forças. Até que, no limite da massa indo para zero, que é o limite da massa desprezível completamente, T1 e T2 vão ser iguais. Okay? E aí a gente chega naquela conclusão que você deve se lembrar na época do ensino médio, né, mas que aqui é uma condição
que não vale geral, de que a tensão em uma mesma corda é sempre a mesma. Mas é importante enfatizar que isso só faz sentido no regime de massa desprezível, ou seja, massa indo para zero aqui no caso, nas nossas análises matemáticas, ok? Fora desse regime, as tensões vão ser diferentes. Aqui a gente tem a mesma corda, ok? Mas T1 e T2 podem ser diferentes, ok? Então, enfim, no regime de massa desprezível, a gente tem esses dois caras iguais. E aí, consequentemente, o único papel da roldana é mudar a direção e sentido da força. Antes a gente tinha, né, imagina que você quer erguer um bloco aqui. Antes, né, se você não tivesse com a roldana, você teria que fazer uma força só para cima, necessariamente. Agora que você tem essa roldana, você pode fazer uma força para baixo. Você poderia exercer uma força, por exemplo, na diagonal. Ok? Puxando ela aqui, no caso, para a diagonal. Ok? Você pode mudar a direção e sentido da força. O valor vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque no regime de massa desprezível, que é o que a gente está analisando, e de maneira geral, as massas são muito pequenininhas mesmo, né? Enfim, aí sim a gente vai ter esse tipo de situação. Ok? E é basicamente isso. Né? Aqui no caso, né, as nossas discussões de roldanas fixas encerram aqui. Ok? Falta agora a roldana móvel. Como eu estou percebendo que esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu esperava que ia ficar, porque eu achei que ele fosse ser muito mais rápido, eu vou fazer uma separação de roldana fixa e roldana móvel. Okay? Então essas análises de roldana fixa vão ficar para esse vídeo, então, e para o próximo vídeo eu vou fazer de roldanas móveis, ok? Mas enfim, é importante deixar claro então, né, que esse tipo de consequência, só enfatizando, só vale para roldana fixa. No final do curso, né, de Física 1, quando a gente for tratar de rotações, aí sim a gente vai voltar a colocar massa na roldana, e aí a gente vai ver que essas tensões são diferentes. Não só são diferentes, como a gente tem que levar em conta que elas são diferentes para que a movimentação do sistema seja consistente. Ok? Porque, enfim, a movimentação da roldana influencia no resto todo, né, quando a massa não é desprezível. Mas é isso. Então, volto com vocês no próximo vídeo para a gente tratar das roldanas móveis.